programa Bem Viver, como tratar os psicóticos. Nós temos várias perguntas aqui, se você está acompanhando todo o nosso programa, nós já falamos sobre isso, né? Mas enfim, vamos dar só uma palavrinha. Várias perguntas sobre a cura. Se tem 100% de melhora, de cura, se há várias pessoas assim que não falam coisa com coisa, estão perguntando. Enfim, nós estamos discutindo isso no nosso programa. Outra pergunta aqui se existe cura e uma outra pergunta aqui sobre o estresse, se o estresse leva à psicose. Alguns dos nossos profissionais, quem quiser pode dar uma palavrinha, por favor? Bom, Regina, o sentido que você colocou de algumas vezes a gente não falar coisa com coisa é um pouco amplo, né? Muitas vezes nós não falamos coisas com coisas, né? Tanto internamente, tanto, né, em festas, num jogo de futebol, né, que você quer literalmente matar o juiz, não é falar coisa com coisa. Bom, na psicose, que há uma perda, né, dessa realidade, uma construção de uma realidade paralela, o termo cura, que não é nenhum termo psicanalítico, né, que eu falo no sentido da psicanálise, é um pouco complicado, né? Eu vejo muito isso no consultório, atualmente, né, principalmente nessa cultura mais consumista, os pacientes vêm querendo uma solução extremamente rápida. Estou sofrendo, terapeuta, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso. É uma precisar incrível, é ter coisas, é ter status. Imagina para um ser psicótico que já vive numa outra realidade. Você literalmente conseguir acolher, né, e como Lacan colocou, de uma bengala imaginária, conseguir andar com esse ser, conseguir literalmente construir uma realidade que ele possa literalmente arriscar de estar na nossa realidade. E não precisa, eu acho, deixar, né, de fantasiar, delirar. Todos nós, né, temos fantasias, temos delírios, podemos dizer assim. Mas minimamente conseguir discernir um pouco. E aí a figura do terapeuta, como um ego auxiliar, né, que minha amiga colocou, é muito importante mesmo para conseguir equilibrar esse mundo interno. Melanie Klein fala bastante, né, dessa ansiedade muito forte, desde uma estruturação de uma criança até esse mundo adulto psicótico, e onde, no processo terapêutico, junto com os medicamentos, que é muito importante, né, temos que colocar, o sujeito consegue minimamente voltar a fazer as suas escolhas. E escolhas no sentido de trabalho, relacionamento, estudo, ele conseguir literalmente escolher, mesmo ouvindo uma vozinha, podemos dizer, de Deus, né? Uma vozinha que manda ele fazer alguma coisa, mas aí ele tem alguém para contar, tem alguém para tentar repetir isso, pensar e elaborar, né? Mas isso é um caminho muito longo, Regina. Ana Taveira, o nosso internauta Renato Campos pergunta: como se reconhece um psicótico? Agora nós temos pouco tempo, nós vamos mais rapidinho aqui para responder. Como eu falei, um paciente psicótico, ele tem delírios, são crenças irreais. Então, ele vai acreditar em algo que é irreal, ele é culturalmente inaceito. Então, eu acredito em disco voador. E ele acredita nisso numa situação que é inaceitável. Ele acredita nisso piamente. Ele vai viver em torno disso. Ou ele passa a ouvir, ter sensações irreais. Ele passa a ouvir pessoas comentando sobre ele, ou ele passa a sentir-se perseguido. Então a gente reconhece dessa forma. A pessoa que passa a ter esses sintomas por mais de um mês, associado a outros sintomas como isolamento, como medo, retraimento social, a gente vai dar o diagnóstico de esquizofrenia. Quando esses sintomas são muito ricos, muito floridos, ocupam a maior parte da vida dele. Durando mais de um mês, esse paciente tem esquizofrenia. Edilson, eu gostaria que você falasse também rapidamente sobre os jogos de futsal no CAPS. Bom, Regina, desde o final do segundo ano, né, da graduação, eu fui me enfiar na saúde mental,
né? Eu falei e pensei, é isso que eu gosto, né? De ouvir e tratar a loucura. E aí, no segundo ano, teve um estágio básico de caracterização do CAPS, né? Como que é o serviço, o perfil dos pacientes, enfim. E ao final do segundo ano, tinha que apresentar um projeto. Como eu sempre gostei muito de futebol, apresentei um projeto relacionado a práticas esportivas, que é o futebol de salão, né? Hoje nós temos um time, eu estou lá como treineiro já faz 5 anos, 6, e ao final de todo ano tem a Copa da Inclusão, que é um campeonato realizado no Sesc, Itaquera, com todos os CAPs de São Paulo. Centro de convivência, muito, muito, muito interessante. Então, Regina, para ser um pouquinho mais resumido, os pacientes começaram a se movimentar. Um psicótico se movimentando, olha que interessante. Começaram a fazer exercício, correr um pouco mais atrás da bola, e isso fez muito bem mesmo, uma expectativa de conquistar um campeonato no final do ano, de formar uma equipe, e hoje eu falo claramente para eles, né, que eu não sou só o terapeuta, é como se fosse a família, né, CAPS Pirituba Jaraguá, e isso faz muito bem, viu, Regina, na prática esportiva, para psicótico, neurótico, ou seja, para os pacientes do CAPS. Ana Taveira, também rapidamente, respondendo o Stefano, nosso internauta, como são tratadas as pessoas psicóticas? Tem que tomar remédios? Sim, o paciente precisa tomar medicação para ceder o transtorno, para ceder, quer sejam só sintomas, ou o paciente que tem realmente diagnóstico de esquizofrenia, ele precisa tomar medicação, mas o melhor tratamento é associar medicação à psicoterapia. Então, o paciente vai ter melhor adesão e melhor resposta ao tratamento. Tem mais uma pergunta aqui do nosso internauta. Como a psicose é realmente tratada no manicômio? Vamos dar uma resposta rápida também? No hospital, vamos chamar de hospital, fica mais adequado. No hospital existe uma equipe multidisciplinar. Existe um psicólogo, uma terapeuta ocupacional, um psiquiatra, um assistente social. O paciente é tratado por essa equipe. O paciente é tratado com psicoterapia, com terapia ocupacional e com a parte medicamentosa. Renê, sabe que eu já ouvi várias afirmações sobre o que é loucura. Loucura é quando a pessoa não tem a capacidade de mudar. Loucura é a sede de poder na ditadura. Loucura é o trabalho cotidiano sem alegria. Loucura é o avanço tecnológico de um lado e a solidão do homem do outro. Eu queria saber para você o que é loucura. E também queria saber uma orientação sua para as famílias, parentes de psicóticos e também para os psicóticos. Renê. Obrigado, Regina. A gente pode ver que muitas dessas colocações são inclusive colocações sociais, são metáforas sociais. Eu muitas vezes em palestra falo para as pessoas que o estado psicótico é como se você estivesse dormindo, e eu acredito que muitos já tiveram essa sensação, de no sonho ter a noção de que estar no sonho, e aí quer acordar. A única diferença é que você não acorda, você fica com essa sensação entre o sonho e a realidade, é a vontade de acordar e não saber se você está dormindo ou se você está acordado. Isso gera medo, angústia, sensações das mais variadas. E é exatamente por isso que o tratamento ele é importante, tanto na via farmacológica como na via terapêutica, para ir situando o paciente exatamente nesse limiar entre fantasia e realidade, né? O tratamento da psicose, assim como um tratamento da diabetes, ele não visa aquela cura 100%, como um dos internautas aí comentou. É um quadro, e ele tem um tratamento, ele tem profissionais que são especializados no tratamento desse quadro. É fundamental que o paciente esteja implicado no tratamento, que a família esteja implicada no tratamento. E ambos precisam que o profissional tenha esse espaço, essa abertura para conversar, para informar sobre o que é o quadro, quais são as variações desse quadro, o que se pode esperar em cada quadro específico, né, até para a gente tomar cuidado com a própria questão da generalização. Né, cada caso singular ele vai se apresentar de uma forma, então vou ter que estudar a família de origem, a cultura na qual ele está inserido e como esse quadro está se manifestando. E, de pouco a pouco, ver o que é possível para ele, o que é possível no tratamento.
mas todos eles são tratáveis.